Gurizada, o negócio é o seguinte, nesse vídeo eu vou me arriscar e eu me proponho a escalar a seleção da dupla Grenal até o que se viu de futebol neste ano de 2020, este começo de temporada aí, talvez uma avaliação também dos últimos meses de 2019 seja justa, então eu estou fazendo em cima disso a minha seleção da dupla Grenal. O Donos da Bola fez uma seleção hoje, nesse período de Páscoa, e eu tenho algumas diferenças, eu não estava nesse programa, e eu tenho algumas diferenças aí da turma que lá escalou, o JB Filho, o Fabiano Baldasso, o Alex Bagé e o César Cidade Dias, que montaram um time, e no meu entendimento o meu time é melhor que este montado pelo nosso programa. Donos da Bola de segunda a sexta-feira, ao 12h30 na Band TV, debate raiz sobre futebol e principalmente sobre dupla Grenal. Antes eu queria te convidar para te inscrever no canal, dar o teu like e vem para cá conversar, debater e divergir sobre futebol, sobre as opiniões que eu coloco, fica à vontade de forma saudável. Você está bem precavido, está bem prevenido, né? Está encarando esta pandemia com seriedade, mas também com serenidade, sem histeria, com responsabilidade, sem exagero, né? Mas é importante que você se cuide, que você se preserve, que esteja muito bem informado, uma informação adequada é um passo que antecede a prevenção correta, então fique ligado. Sem histeria, né, gente? Com seriedade e com serenidade para a gente passar essa etapa aí do Covid-19. Tá inscrito no canal, né? Te inscreve no canal, meu, dá essa força aí. Te inscreve no canal, dá o teu like, tá? Bom, a camisa é a camisa do Peñarol, é uma camisa histórica do Peñarol. O Peñarol é o meu clube do coração no Uruguai, eu sou carboneiro, eu sou fã do Peñarol há muito tempo. Tenho aí os meus clubes espalhados mundo afora. Acho a camisa do Peñarol a camisa mais linda do futebol mundial, este amarelo e preto. E isso me fez torcer também para o Borussia Dortmund, do qual eu tenho algumas camisas lá no futebol alemão. Aliás, essa camisa que eu ganhei do repórter Wagner Martins, da Fox, que é gaúcho, trabalhou comigo na Bandeirantes, que também é metido a jogar muita bola, o Vaguinha, tá? O Wagner Martins é um grande profissional, é um grande jornalista e me presenteou com esta camisa do Peñarol. Meu abraço ao Wagner Martins, hoje na Fox, um grande repórter, sabe muito de dupla Grenal, sempre muito bem informado. Olha só, a seleção de Donos da Bola tem duas diferenças em relação ao meu time. Meu time tem algumas surpresas, viu? Inclusive com os jogadores que estão ainda na condição de reserva aí, de Grêmio Inter, você já vai ver. Bom, Lomba é o goleiro, eu acho que ele joga mais que o Vanderlei, eu acho que ele está numa fase, inclusive, bem importante. O Vanderlei, isso não tira do Vanderlei o mérito de ser um grande goleiro, mas eu acho que o Marcelo Lomba é o meu titular neste momento da seleção Grenal. Saravia, não só jogou muito pouco no Internacional, é verdade, mas ele está na seleção argentina e eu acho que ele tem mais ferramentas, mais qualidade, tanto que o lateral do Grêmio, o Ferraz, quanto que o lateral do Internacional, o Rodinei. O Rodinei hoje deve ser titular, né? Porque no Grenal ele jogou como titular para marcar o Everton, foi bem, aliás, contra o Everton, mas o Saravia, para mim, é o meu titular da lateral direita. A zaga, eu acho que é o setor mais fácil de ser escalado. Ainda que tenha um jogador que eu lamente que fique de fora, porque eu sou fã desse jogador e eu tô falando do Walter Kahneman. Mas eu acho que a zaga é Jeromel e Cuesta. O Cuesta é hoje um exuberante zagueiro. Eu não consigo entender como é que tanto o Kahneman quanto o Vitor Cuesta estão fora da seleção argentina. Eles já deveriam ter sido na última Copa titulares, ainda que joguem pelo mesmo lado do campo. Isso se ajusta e se ajeita com trabalho, com correção do treinador. A zaga da seleção argentina tinha que ser Walter Kahneman e Vitor Cuesta. Bem, então Jeromel e Cuesta é a zaga, talvez a seleção mais fácil do ponto de vista de setor da equipe. Lamento a ausência do Kahneman, que é um grande zagueiro, sou fã do Kahneman. E Caio Henrique, que eu acho que joga mais que Moisés, joga mais que qualquer jogador, Cortez, qualquer jogador que tenhamos aí no cenário. Eu acho que o Caio Henrique é o melhor lateral esquerdo que nós temos hoje em atividade no futebol gaúcho. Aí o meio campo, com muitas dúvidas, mas Lucas Silva, que para mim tem sido o melhor jogador do Grêmio na temporada. Lucas Silva é o cabeça de área, joga mais que o Cuesta, que na minha opinião seria reserva do Internacional. Eu acho que quando o Rodrigo Dourado se retornar muito próximo do momento em que parou, vai ser o titular, vai jogar melhor ali entre os zagueiros.
Acho que eu tenho dúvida se o Rodrigo Lindoso não podia ser o titular desse time, ainda que o Cuesta, como zagueiro, tenha talvez uma condição de marcação melhor, mas Lucas Silva é o melhor volante que tem. Edenilson, segundo homem do meio-campo, não pode ficar de fora desse time, tá jogando muito, tem sido o melhor jogador do Internacional na temporada ao lado do Cuesta, os dois protagonizam isso, portanto, o Edenilson tem que ser o segundo homem do meio-campo. Ele não está jogando assim no Inter do Cudê, ele joga como o volante à frente do Cuesta. O Cuesta é o volante entre os zagueiros e o Edenilson começou deslocado pela direita e agora retornou para ser o primeiro volante à frente do Cuesta e está bem. E eu acho que é um jogador importante nesse time, ficaria um meio-campo muito forte. Até porque na armação eu coloco o Jean-Pierre, que começou a temporada do Grêmio como reserva, até porque está voltando de lesão, mas terminou ano passado até se machucar como titular. E o Jean-Pierre é hoje o melhor jogador em atividade no futebol do Rio Grande do Sul. Ele só não é o melhor em atividade, para a gente corrigir isso, porque ele está jogando muito pouco. Mas ele tem um potencial impressionante. Na minha opinião, ele vai mais longe que o Everton, inclusive. Então, o meu meio-campo é Lucas Silva, Edenilson e Jean-Pierre. E aqui eu já tenho uma diferença em relação ao time que a moçada lá do Donos da Bola escolheu. Eles colocaram o meio-campo com Lucas Silva, Edenilson e Maicon. E o Maicon está fora do meu time, acho que é um grande jogador. E eu ainda antes do Maicon teria e lamento mais a ausência do Matheus Henrique. Eu acho que esse poderia ser candidato, Matheus Henrique. Mas eu não armaria um meio-campo com Lucas Silva, Edenilson e Matheus Henrique, porque eu preciso de um armador. E o meu armador é o melhor que há nesse estado e ele atende por Jean-Pierre. A defesa foi igual ao time do Donos da Bola. Então, Lucas Silva, Edenilson e Jean-Pierre é o meu meio-campo com uma diferença aqui em relação ao time do Donos da Bola, que colocou o Maicon no lugar de Jean-Pierre. No ataque, PP pela direita, o Donos da Bola colocou o Alisson, eu coloco o PP deslocado pela direita, na minha opinião ele tem que ser titular do Grêmio. Então se eu acho que ele tem que ser titular do Grêmio, eu não posso escalar o Alisson, né? Porque ele entra na posição do Alisson. E acho que ele joga mais que o Marcos Guilherme, que é quem joga por aquele setor no Internacional. Então o PP é o meu homem de ataque pela direita. Guerreiro, não há nenhuma dúvida dessa escalação também. Ainda que o Diego Souza esteja bem, começou muito bem a temporada, eu já tinha uma expectativa muito positiva com relação à chegada do Diego Souza, mas eu acho que o Guerreiro é mais centroavante, é mais brigador, protege bem a bola, tem uma imposição física melhor, portanto o Guerreiro respeitando o Diego Souza. E Everton, aqui um lamento da ausência do Bosquilha, mas não tem espaço para ele. Ele joga, ou ele vai jogar no meio campo e vai disputar com o Jean-Pierre joga muito mais que ele, ou ele vai no ataque disputar pela esquerda com o Everton, que ainda que não esteja na sua plenitude, ainda que não tenha repetido as atuações de 2019, eu acho que o Everton é mais jogador, e o Everton não está mal, ele está abaixo, mas mesmo ele abaixo é um dos melhores jogadores em atividade no futebol gaúcho. Portanto, o meu ataque, PP, Guerreiro e Everton. Então são duas diferenças em relação ao meu time e ao time do Donos da Bola. Eles colocaram o Maicon no meio campo, eu coloquei Jean-Pierre, e eles colocaram o Alisson como mais um homem do meio campo, pela direita, um atacante, eu coloco o PP. Meu time, portanto, Lomba, Saravia, Jeromel, Cuesta e Caio Henrique, Lucas Silva, Edenilson e Jean-Pierre, PP, Guerreiro e Everton. Técnico, aqui eu sei que vai dar chiadeira e vai dar choradeira. A trajetória do Renato, do ponto de vista de títulos, é maior que a do Eduardo Cudê, não há dúvida disso. O Renato já tem 2 edições da Copa do Brasil, o Renato já tem uma Libertadores da América, o Renato ganhou uma Copa do Brasil com o Fluminense, ganhou uma com o Grêmio, ganhou uma Libertadores da América, tem Recopa e campeonatos estaduais. O Eduardo Cudê treinou times de menor representatividade na Argentina e já tem no seu currículo um título argentino. Mas, como eu avalio um treinador, se eu tivesse que entregar esse time para um dos dois, e como eu avalio um treinador por ser aquele sujeito que tira mais quando tem a matéria-prima inferior, eu vou ficar com o argentino Eduardo Cudê. Porque eu acho que com o time que o Renato tem nas mãos, e com a sequência de trabalho que ele tem no Grêmio, ele já poderia ter feito este Grêmio render mais em 2020. O Eduardo Cudê trocou de país, chegou agora, pegou um time que, na minha opinião, é inferior do ponto de vista de qualidade de grupo de jogadores, ainda que a minha seleção tenha ficado muito equilibrada. 6 jogadores do Grêmio e 5 do Internacional. Os 6 do Grêmio estão na linha. Tente comparar só a linha, são 6 do Grêmio contra 4 do Internacional, porque o goleiro é o Lomba. Então, no geral, são 6 do Grêmio e 5 do Internacional. Há um equilíbrio, há um equilíbrio. Mas vejam que eu coloquei 2 jogadores que não estão jogando no Grêmio esse ano como titulares. O Jean-Pierre, que é reserva, coloquei um reserva no time do Grêmio, não está jogando porque não está na plenitude física ainda, e o PP, que é reserva do Renato, joga o Alisson.
Então o Renato tem uma matéria-prima melhor, mais abastecida que a do Eduardo Cudê. O grupo de jogadores do Grêmio, na minha opinião, é melhor que o do Internacional. E, portanto, nos enfrentamentos que aconteceram, ainda que o Renato tenha vencido um Grenal e empatado o outro, eu acho que o primeiro Grenal foi muito equilibrado, foi um lance circunstancial do brilhantismo do Everton e do oportunismo do Diego Souza para o Grêmio ter a vitória naquele clássico pelo Campeonato Gaúcho. Mas o primeiro tempo foi do Grêmio, o segundo tempo foi do Inter com um jogador a menos. E no Grenal da Arena, na minha opinião, salvo contestações, que eu respeito, aceito as divergências, o Inter foi melhor, esteve mais próximo da vitória. Portanto, um técnico que pega um time que tem um potencial para ser 6 e transforma em 7, 7,5, na minha opinião, eu escolho esse do que aquele que tem um time 7,5, 8 com potencial para chegar a 8,5, 9 e que não conseguiu dar isso ao seu grupo ainda. Não conseguiu dar esse padrão e ele já tem sequência de trabalho no clube, portanto, muito mais segurança, muito mais conhecimento, muito mais estabilidade, está na aldeia há mais tempo. Então, o meu treinador é Eduardo Cudê. Repetindo então para você: Lomba, Saravia, Jeromel, Cuesta e Caio Henrique, Lucas Silva, Edenilson, Jean-Pierre, Pepe, Guerreiro e Everton. Lamento ausências de Kahneman, que podia entrar e não ia ter nenhum problema. Matheus Henrique, que eu acho que é um grande jogador. E o Bosquilha, que está muito bem no Internacional, chegou muito bem e acho que também teria espaço. Maicon e D'Alessandro, tivesse na plenitude da forma física, jogariam com o pé nas costas. Mas não estão. Ainda que o Maicon seja titular do Grêmio, na minha opinião, deveria ser reserva. E o D'Alessandro, o Cudê achou o lugar para ele como alternativa, banco de reservas. Então acho que tá de bom tamanho Maicon e D'Alessandro como opções. Ótima Páscoa a todos vocês. Vai, um abraço.